Você não chegou até essa mensagem por acaso. Existe algo acontecendo nos bastidores da sua vida que seus olhos ainda não conseguem enxergar completamente, mas sua alma já sentiu. Enquanto você tentava seguir normalmente, ignorando certos sinais, certas sensações estranhas, certos pensamentos que voltavam do nada, uma conversa aconteceu. E o mais impressionante é que o seu nome surgiu nela de forma inesperada. Sim, você virou assunto entre duas pessoas. Mas não foi uma conversa comum. Foi uma conversa carregada de emoção, silêncio, tensão e algo espiritual pairando no ambiente. Porque havia sentimentos escondidos ali. Sentimentos que alguém tentou sufocar por muito tempo. E eu preciso que você escute isso com atenção agora. Uma dessas pessoas não conseguiu mais esconder o que sente por você. No começo, tudo parecia controlado. A pessoa fingia indiferença. Agia como se você fosse apenas mais alguém. Tentava convencer os outros, e até convencer a si mesma, de que você não mexia mais com ela. Mas bastou ouvirem o seu nome. Bastou alguém perguntar algo simples sobre você. E aquilo que estava escondido começou a escapar pelos olhos, pela voz, pelo silêncio. Porque existem sentimentos que o coração consegue esconder do mundo, mas não consegue esconder do destino. E foi exatamente isso que aconteceu. A energia mudou no ambiente. O clima da conversa ficou estranho. Uma das pessoas percebeu imediatamente. Percebeu que havia algo muito mais profundo sendo escondido. E naquele instante, uma verdade começou a vir à tona. Você talvez não saiba disso, mas sua energia tem causado inquietação em alguém. Mesmo distante. Mesmo em silêncio. Mesmo sem contato. Existe alguém tentando lutar contra aquilo que sente por você. Tentando resistir. Tentando ignorar. Mas quanto mais tenta fugir, mais pensa em você. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Essa pessoa não esperava sentir isso novamente. Ela acreditava que já tinha enterrado essas emoções. Achava que o tempo apagaria tudo. Mas sua presença ficou marcada. Sua energia permaneceu. Seu nome ficou ecoando dentro dela como algo impossível de esquecer. E durante aquela conversa, tudo isso ficou evidente. Porque houve um momento de silêncio. Um silêncio longo. Pesado. Daqueles que dizem mais do que qualquer palavra. E então veio a pergunta: você ainda sente algo por essa pessoa? O coração disparou. Os olhos desviaram. A respiração mudou. Porque algumas perguntas despertam verdades que estavam adormecidas. E naquele instante, não houve mais como fugir. A máscara começou a cair. A voz ficou mais baixa. O olhar ficou distante. Como alguém revivendo memórias que tentou esquecer. Memórias ligadas a você. Momentos que ainda causam impacto. Palavras suas que continuam vivas dentro dela. E mesmo tentando parecer forte, essa pessoa fraquejou. Porque a alma reconhece aquilo que foi intenso de verdade. E você precisa entender isso hoje. Nem todo afastamento significa esquecimento. Nem todo silêncio significa falta de sentimento. Às vezes, o silêncio é apenas o esconderijo de um coração confuso. Um coração que sente demais, mas não sabe como demonstrar. E enquanto você questionava seu valor, enquanto você achava que tinha sido facilmente substituído, enquanto você pensava que ninguém mais lembrava de você, seu nome estava ocupando espaço nos pensamentos de alguém. Mais do que você imagina. Existe uma conexão espiritual acontecendo. Algo invisível aos olhos, mas impossível de ignorar pela alma. Porque certas pessoas se encontram por destino. E quando isso acontece, o universo começa a mover sinais, sons, coincidências, lembranças inesperadas, sonhos, sensações repentinas. Tudo para mostrar que ainda existe algo pendente entre duas almas. E eu vejo você tentando entender o porquê disso tudo. Tentando fingir que não sente mais. Tentando agir racionalmente. Mas no fundo, você também percebeu mudanças estranhas. Você sentiu aquela sensação repentina no peito. Aquela lembrança vindo do nada. Aquela vontade inexplicável de olhar o celular. Porque quando duas energias continuam conectadas, mesmo distantes, elas se chamam em silêncio. E foi isso que aconteceu naquela conversa.
Seu nome despertou emoções que estavam presas. Despertou saudade, arrependimento, desejo, curiosidade e, principalmente, medo. Medo de admitir que ainda existe algo vivo aí dentro. Porque quando alguém tenta esconder um sentimento por tempo demais, o coração começa a transbordar pelos detalhes, pelo jeito de olhar, pelo jeito de reagir, pela mudança na voz. E naquela noite, alguém percebeu isso claramente. Percebeu que você ainda ocupa um espaço que ninguém conseguiu preencher. E essa revelação mexeu com tudo. Porque agora já não é mais possível fingir que nada existe. A verdade começou a escapar, mesmo sem intenção, mesmo sem controle. E o mais curioso é que enquanto essa conversa acontecia, sua intuição ficou inquieta, como se sua alma estivesse captando algo à distância, como se uma parte de você soubesse que seu nome estava sendo lembrado naquele exato momento. Porque existem conexões que ultrapassam lógica, ultrapassam tempo, ultrapassam distância. E você está vivendo uma delas. Mas o que você ainda não sabe é que aquela conversa não terminou ali. Depois que o silêncio tomou conta do ambiente, algo inesperado aconteceu. A pessoa tentou mudar de assunto, tentou disfarçar, tentou rir, mas já era tarde demais. Porque quando uma verdade emocional escapa, ela muda toda a energia ao redor. E naquele instante, até quem estava ouvindo percebeu que havia algo muito mais forte sendo escondido por trás daquela aparência fria. Foi então que veio outra pergunta. Uma pergunta simples, mas perigosa. Se ainda sente tudo isso, por que continua distante? E o silêncio voltou, mais pesado, mais profundo, mais revelador. Porque algumas perguntas não machucam pela dificuldade de responder, machucam porque obrigam a alma a encarar a verdade. E a verdade é que essa pessoa nunca conseguiu esquecer você completamente. Nunca conseguiu arrancar sua presença do coração. Mesmo tentando seguir. Mesmo tentando ocupar a mente. Mesmo fingindo felicidade. Havia sempre algo faltando. E sabe por quê? Porque certas conexões não desaparecem quando o contato acaba. Elas continuam vivas em outra dimensão. No pensamento. Na saudade. Na energia. Nos sonhos que voltam durante a madrugada, nos sinais que surgem sem explicação. E aquela conversa começou a despertar tudo isso novamente. Memórias foram abrindo como portas antigas. Momentos começaram a voltar com força. Detalhes seus que pareciam esquecidos reapareceram na mente dessa pessoa como se tudo tivesse acontecido ontem. O jeito da sua voz, seu olhar, sua presença, as palavras que você disse um dia, e que ficaram marcadas profundamente. E quanto mais tentava esconder, mais evidente ficava. Porque o coração pode até suportar silêncio, mas não suporta negar sentimentos eternamente. Então aconteceu algo ainda mais inesperado. Uma confissão começou a surgir, primeiro devagar, com medo, com resistência, como alguém tentando impedir as próprias emoções de escaparem. Mas elas escaparam. Porque sentimentos verdadeiros sempre encontram uma maneira de sair. E naquele momento, essa pessoa admitiu algo que ninguém esperava ouvir. Disse que tentou esquecer você. Tentou apagar tudo. Tentou seguir sem olhar para trás. Mas nunca conseguiu sentir a mesma conexão com mais ninguém. Nunca encontrou em outra pessoa aquilo que sentia perto de você. E quando essa frase foi dita, a energia mudou completamente. Porque havia verdade nela. Uma verdade crua, profunda, difícil de esconder. E enquanto isso acontecia, você talvez estivesse distraído, vivendo seu dia normalmente, sem imaginar que ocupava o centro daquela conversa intensa. Mas sua alma sentiu. Seu coração percebeu algo estranho. Porque conexões espirituais avisam. Elas vibram. Elas ecoam entre duas pessoas mesmo no silêncio. E existe algo ainda mais forte que eu preciso te revelar agora. Essa conversa não aconteceu por coincidência. Ela foi necessária. Porque havia sentimentos presos precisando vir à tona. Havia palavras guardadas há tempo demais. Havia emoções sufocadas que já estavam pesando no mundo espiritual. E quando sentimentos ficam escondidos por muito tempo,
O universo começa a criar situações para revelar a verdade. Foi exatamente isso que aconteceu. Você talvez tenha passado noites se perguntando se foi esquecido. Talvez tenha sentido dor ao perceber distância. Talvez tenha acreditado que não era importante o suficiente para permanecer no coração de alguém. Mas hoje eu vim quebrar essa mentira dentro de você. Porque você marcou profundamente uma alma. Mais profundamente do que imagina. Você deixou rastros emocionais impossíveis de apagar. E mesmo que tentem esconder isso de você, a verdade sempre encontra uma brecha para aparecer. Sempre. E sabe o que torna tudo isso ainda mais intenso? Essa pessoa está começando a perceber que fugir não resolveu nada. O vazio continua. A saudade continua. A inquietação continua. Porque aquilo que é espiritual não desaparece apenas com tempo ou distância. Existe algo ligando vocês além do que os olhos conseguem ver. E eu vejo você cansado de sinais confusos. Cansado de esperar respostas. Cansado de tentar entender o que sente. Mas escute isso com toda atenção agora. Nem tudo que demora está sendo negado. Algumas coisas estão sendo preparadas, transformadas, alinhadas silenciosamente. Porque existem encontros que precisam acontecer no tempo certo. Quando os corações estiverem prontos para sustentar aquilo que antes destruiriam por medo. E talvez hoje você ainda veja apenas silêncio. Mas existe movimentação acontecendo por trás dele. Existe alguém lutando internamente contra sentimentos que já não consegue controlar. Alguém tentando entender por que sua presença continua tão viva. E quanto mais tenta fugir, mais o destino aproxima pensamentos. Mais os sinais aparecem. Mais as lembranças voltam. Até que não reste mais espaço para negar. E eu preciso que você faça algo agora. Pare de diminuir seu valor por causa da ausência momentânea de alguém. Pare de acreditar que silêncio significa falta de importância. Porque muitas vezes, o silêncio apenas esconde emoções profundas demais para serem ditas facilmente. Você não foi um detalhe na vida dessa pessoa. Você foi impacto. Foi marca. Foi intensidade. E certas intensidades nunca desaparecem completamente. Elas apenas ficam escondidas, esperando o momento certo de reaparecer. E eu sinto que algo está muito perto de mudar. Muito perto. Porque quando confissões começam a escapar, quando sentimentos começam a ser revelados, quando o coração já não consegue mais sustentar máscaras, o destino começa a acelerar acontecimentos. E a verdade é que você está entrando em um novo ciclo emocional. Um ciclo onde aquilo que era dúvida começa a se tornar revelação. Onde aquilo que era silêncio começa a ganhar voz. Onde aquilo que parecia perdido começa lentamente a encontrar caminho de volta. Então não permita que o medo destrua sua esperança. Não permita que feridas antigas façam você desacreditar do que sua alma sente. Porque existe algo poderoso acontecendo nos bastidores da sua vida. Algo que ainda está se formando. Algo que começou naquela conversa, mas que ainda não terminou.